a palavra que veio ao meu coração alguns dias atrás foi a propiciação. Esta palavra é enigmática para 99% do povo de Deus. Mas disse 1 João 2, 1 e 2: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, um paracleto, junto do Pai, o Senhor Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios. Paulo estava falando a um grupo, a uma igreja, mas ele disse, mas ainda pelos do mundo inteiro, por todos aqueles que serão salvos do passado, do presente e do futuro. Esta palavra tem que ser conhecida da igreja de Jesus, porque ele é a propiciação. Esta palavra vem de uma expressão grega, hilasmos. O que significa então que ele foi a propiciação pelos nossos pecados? A propiciação era um apaziguamento, ou seja, o sacrifício dele se tornou numa propiciação, porque através do sacrifício de Jesus apaziguou o coração de Deus. A propiciação foi a satisfação da justiça divina contra o pecador. Foi o proceder misericordioso para com o ofensor, o pecador. Por isso, em 1 João 4, ele insiste com esta palavra: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, era preciso um cordeiro perfeito morrer. João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que a ira de Deus contra o pecado e contra o pecador fosse apaziguada. Isto é muito importante para a nossa vida de salvos. Ou seja, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, satisfez a justiça divina. Por isso é que Paulo diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o espírito da morte foi substituído pelo espírito da vida. Isto foi a obra da propiciação, do apaziguamento, da satisfação da justiça de Deus. Senão, nenhum de nós seria salvo, porque nenhum de nós tem perfeição em si mesmo para gerar a salvação. Nenhum de nós. Antes de Jesus, todos estávamos mortos em pecados e delitos. Então, a morte de Jesus satisfaz e satisfez a justiça divina. O que era contra nós, Deus reverteu, trouxe a Jesus e apaziguou a sua justiça, a sua ira. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso porque Pedro já havia explicado de que forma isso aconteceu. 1 de Pedro 2,24, ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ele carregou ou não carregou? Agora os senhores vão ver, a palavra é simples, como é a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados, portanto, passados, presentes e futuros, para que nós, se ele carregou, eu não tenho mais que carregar. Ele diz: mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E por suas chagas já fostes sarados. Então os irmãos vejam, por favor, eu gosto muito de estudar dissecando o versículo. O senhor consegue observar aqui dentro deste versículo
algo que os homens acrescentam, porque os homens dizem assim: carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, se batizarmos nas águas. Tem alguma coisa acrescentando? Nem poderia ter. A obra de Cristo foi perfeita, foi suficiente. 1 de Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Se Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele foi a nossa propiciação, o nosso ilasmos. Efésios 1,7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, eu não vejo nada do que a tradição evangélica prega dentro desses versículos.